Na nossa aula de hoje, nós iremos fazer as correções das nossas atividades anteriores no livro de atividades de matemática. Então, vamos para a página 29, questão de número 1. Na questão de número 1, era para vocês escreverem na cruzadinha como que a gente lê cada fração e depois escrever por extenso. Então, nós temos aqui uma fração 2/3. Então, vocês escrevam 2/3. A próxima, 7/8. A próxima, 1/2. Depois, 1/5. E a última, 7/10. A questão de número 2 está assim. O retângulo abaixo foi dividido em partes iguais. Então, vocês vão pintar nessa figura as partes que representam uma fração cujo o numerador é igual a 3. Então, nós temos aqui, um retângulo. E o retângulo foi dividido em 8 partes iguais. Então, vocês vão pintar o numerador cujo valor é 3. Então, vocês vão pintar 3 quadradinhos. Após pintar, nós temos a seguinte pergunta. Que fração você representou na figura? Então, nós temos a fração 3/8, porque o inteiro, foi dividido em 8 partes e foi pintado 3 quadradinhos. Então, nós temos essa fração. Questão de número 4, na página 30. Observe os números que saíram ao lançar os dados do jogo formando frações. Pontinho. A Aline marcou a fração 7/2. Podemos dizer que ela marcou corretamente sua cartela? Por quê? Não, Então, ela não marcou corretamente sua cartela. Por quê? Ela marcou a fração 7/2. Então, como nós já estudamos, em outras ocasiões, nós percebemos que sempre o denominador, que é o número que vem embaixo, sempre ele vai ser maior do que o numerador. Então, foi por isso que ela marcou errado na cartela. Questão de número 5, na página 31. Nessa questão, era para vocês recortar a figura da aba e colar para completar a tabela. Então, nossa tabela foi dividida em 3 categorias. A fração, a figura, a fração e como se lê. Então, na primeira parte aqui, nós temos apenas a fração. Nós temos a fração, então, 1/2. Aí é para vocês observar qual dessas duas figuras que combinam com essa fração. Então, nós temos a figura do quadrado. Porque o quadrado, ele foi dividido em 2 partes. Então, foi pintada uma parte e outra parte ficou em branco. Então, nós consideramos essa figura como 1/2. Então, nós lemos elas como 1/2 ou metade. Na próxima figura, nós temos ela, sem ter a fração e sem ter como se ler. Então, observando essa figura, nós podemos deduzir, que ela, como fração, fica sendo 7/8 e nós lemos ela 7/8. Por que que ela fica sendo 7/8? Porque a figura, foi dividida em 8 partes iguais e pintadas 7. Na próxima, nós temos apenas como que se lê. Então, nós temos aqui a palavra 2/3. Observando a imagem, nós temos essa para colar. Por que que nós temos essa imagem como 2/3? Porque nós temos temos uma figura repartida em 3 partes e pintada apenas 2. Então, por isso que fica sendo 2/3. Então, a fração, correspondente a essa figura é 2/3. Na nossa próxima imagem, nós temos essa imagem, apenas um triângulo pintado. Então, para a gente descobrir qual vai ser a fração dessa imagem, o que nós fazemos? Contamos todos os retângulos do inteiro, da figura que foi repartida. Então, contamos aqui, tem 6, essa figura foi repartida em 6 partes iguais e foi pintada apenas 1. Então, a fração, fica sendo 1/6. E como que a gente lê essa fração? 1/6. Na número 6, está falando, para vocês pintar a figura a seguir uma fração que representa o inteiro. Então, temos aqui uma imagem e essa imagem para vocês pintar ela toda. Por quê? Para representar o inteiro. Então, o inteiro é todos os quadradinhos. Logo após que vocês fizerem a pintura, vocês vêm cá e vai colocar qual fração que representa esse inteiro. Então, vai ser 9/9. Por quê? A figura é repartida em 9 partes iguais e foi pintada 9 partes iguais. Então, fica sendo 9/9. Continuando nossa aula, vamos para a página 32, ainda do livro de atividades, questão de número 7. Depois de poupar por vários meses, Ricardo conseguiu juntar R$ 1.395
e vai usar 3/5 dessa quantia para comprar uma bicicleta. Quantos reais vão sobrar de dinheiro que Ricardo economizou? Então aí vocês vão fazer da mesma forma que a gente fez lá na apostila. Vocês vão pegar 1.395, vai dividir pelo denominador. Feito isso, vai pegar o resultado e vai multiplicar pelo numerador. Multiplicou pelo numerador, vocês vão ter um resultado. Vocês vão pegar então o valor que ele conseguiu juntar, né, que foi 1.395, vai diminuir pela multiplicação que vocês fizeram pelo numerador e vocês vão obter o resultado final, quanto que ele conseguiu economizar. Questão de número 8. A cidade onde Lucas mora tem 1.575 habitantes e desse total, 4/7 são mulheres. Quantos homens há nessa cidade onde Lucas mora? A mesma coisa que vocês fizeram na questão 7, vocês vão fazer na questão 8. Vocês vão pegar o valor, né, de habitantes, que é 1.575, vai dividir pelo denominador, o resultado vocês vão multiplicar pelo numerador. Logo após que vocês fizerem isso, vocês vão pegar, né, o valor de habitantes, que é 1.575, e vai diminuir pelo resultado que vocês obteve quando vocês fez a multiplicação pelo numerador. Aí vocês vão descobrir, né, quantos homens há na cidade de Lucas. Questão 9. Com a ajuda de uma régua, utilize os espaços a seguir para desenhar uma linha reta com o comprimento indicado em cada item. Então nós temos aí a letra A com a fração 1/100 do metro. O que vocês vão fazer então? Vocês vão traçar uma linha, né, nesse quadro branco, uma linha com a medida de 0 a 1 centímetro. Então vocês vão fazer uma risca de 0 a 1 centímetro. Então vocês vão usar a régua para fazer isso. Na letra B nós temos 1/10 do metro. Então vocês vão traçar uma linha com a marcação do 0 até 10 centímetros na régua. E na letra C nós temos 6/100 do metro. Então, vocês vão fazer uma linha, né? Riscar uma linha da marcação do 0 até os 6 centímetros, tá? Questão de número 10, na página 33. Quantos cubinhos foram usados em cada pilhamento a seguir? Use multiplicações para calcular. Então, nós temos aí uma figura, né, da letra A. O que vocês vão fazer? Vocês vão observar a camada, quantas camadas tem essa figura. Vocês vão observar quantas linhas tem, quantas colunas tem essa figura. E depois vocês vão observar quantos quadradinhos foram usados. E vocês vão fazer a multiplicação igual nós fizemos, né, na apostila. E assim vocês podem fazer também na letra B. Questão de número 11. Qual é o volume de um paralelepípedo com 10 camadas, sendo cada uma com 20 fileiras e depois 5 cubinhos? Após vocês fazerem essa leitura, vocês vão montar uma multiplicação e colocar o resultado aí. O resultado vai ser, né, o volume dos cubinhos. Número 12. Quantos cubinhos iguais a este cabem em uma caixa com 5 centímetros de largura, 8 centímetros de comprimento e 6 centímetros de altura? O que vocês vão fazer aí agora? Vocês vão pegar essas informações que temos aí na pergunta da 12 e vai montar também uma multiplicação. Após vocês fizerem a multiplicação, vocês vão saber, né, quantos cubinhos vai caber dentro de uma caixa. Questão de número 13. Pinte os cubinhos a seguir para representar um empilhamento de volume igual a 27 cubinhos, tá? Então aí vocês fazem a pintura. Nós voltamos aqui na questão de número 9 só para fazer uma observação para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, olha só, com a ajuda de uma régua, né, vocês vão utilizar o espaço em branco para desenhar uma linha reta com o comprimento indicado. Vocês lembram, né, que a gente estudou que metro, transformando em centímetro, né, divide 100 pelo denominador. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vocês vão pegar 100, né, do metro, dividir pelo denominador. Então, 100 dividido por 100, 1. 1 vezes 1, 1. Então, é por isso que vocês vão fazer uma linha reta, né, da marcação com a régua do 0 até 1 centímetro.
Aqui a mesma coisa. Nós temos metro, né? Para transformar em centímetro, então vai ser 100 dividido por 10, que vai ser 10. 10 vezes 1, 10. Então, você vai fazer a marcação, né? Uma linha na régua, né? Usando a régua do 0 centímetro até o número 10 centímetros. Aqui a mesma coisa. 100, né? Do metro, dividido pelo 100 do denominador. Então, 100 dividido por 100, 1. 1 vezes 6, 6. Então, por isso que vocês vão fazer uma linha, né? Reta, com a marcação do 0 até 6 centímetros. Então, meninos, essa é a nossa aula de hoje. Bons estudos a todos!